terapeuta também, atuo como terapeuta de casais também. Estou aqui em parceria com a Faculdade Unileia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Eu sei que tem rapazes aí, não se espantem, vou falar para vocês também, viu? Calma. Então, a gente fala um pouquinho sobre mim, né? Eu sou mãe também, tenho 2 filhos, um de 13, um de 7 anos, tenho 43 anos, com esse roxinho aqui de 23, né? Mary Kay, as meninas aí estão falando, ó, propaganda. Quem aí passou lá no stand da Mary Kay das meninas? Não? Ainda não passa agora, que é uma vontade, né? Propaganda aí, ó. Então, eu sou formada já, né, também em administração de empresas e fui aí para a psicanálise através dessa busca para me curar das emoções. E aí, o que tem a ver com a questão do Outubro Rosa, com a questão do câncer de mama, com a questão do cuidado com a saúde emocional. Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso e vocês vão entender. Tem muitas mulheres aqui, a maioria é mulher, mas tem a ver com homens também. Outubro Rosa, gente. O Outubro Rosa, ele foi um movimento que foi criado, né, internacionalmente, então não é só no Brasil. Ele é comemorado em todo mundo no mês de outubro, principalmente no mês de outubro, simbolizado por esse lacinho rosa aí, algumas estão até usando, que remete à nossa luta contra o câncer de mama, né? É um estímulo a essa população, a participação da população contra ao câncer de mama. Né, é o estímulo da prevenção, na verdade. Porque muitas pessoas apareceram com câncer de mama, muitas pessoas estavam desenvolvendo e entendeu-se que havia-se a necessidade de estimular essa prevenção precoce. Por quê? Com a prevenção precoce, com a descoberta precoce, existe uma chance maior de cura. Nós vamos entender também sobre isso. Então, o objetivo é promover um maior acesso da comunidade aos serviços de diagnóstico e de tratamento. Com isso, contribuiu o quê? A diminuição da mortalidade. Porque quando a pessoa descobre que ela tem câncer de mama, qual que é o primeiro impacto? Qual que é o maior susto? Qual que é o medo? Morrer, não é? Todo mundo pensa assim, vou morrer. Qual que é o outro medo, gente? Que a pessoa tem? Hã? Pode falar, gente. Ficar sem a mama. Qual que é o outro? Queda capilar. Queda capilar. Tudo a ver com mulher, não é? Então todo mundo se espanta. Tem aquele receio, aquele medo, aquele susto. Não só do câncer de mama, outros câncer também. Mas o de mama tem muito a ver com a autoestima, tem muito a ver com a questão feminina. Porque mama é algo que tem a ver com mulher, maternidade, feminilidade, não é verdade? Então, olha só, o câncer de mama, o que é o câncer de mama? Às vezes a gente fala muito sobre o câncer de mama, mas a gente não entende o que é, qual que é a origem, por quê, né? Então nós vamos entender um pouquinho. É uma doença, né, que é resultante da multiplicação das células anormais da mama, né? E é uma forma, um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Por isso que é tão invasivo e por isso que é tão falado. Por isso que tem um mês que fala só do câncer de mama. Érica, mas existem tantos outros cânceres de intestino, câncer na cabeça, câncer não sei aonde. Sim, mas o câncer de mama, ele é um câncer invasivo. É um câncer que ele envolve células e ele, se não for tratado a tempo, ele pode sim agredir o corpo da mulher
né, não só da mulher, nós vamos entender, de forma que pode dar algo que a gente chama de metástase, que passa para outros órgãos de uma forma muito rápida e muito invasiva. Por isso que, quando se descobre rapidamente, de uma forma muito precoce, é mais fácil de tratar e obtém-se a cura também. Não é todo mundo que tem câncer que morre, não, gente. Muitas mulheres têm o câncer de mama, descobrem o câncer de mama e obtêm a cura. E vive a vida normal. E tá aí, viva, tá aí, amamentando, tem filho e vive normalmente. Só que a maioria dos casos tem uma boa resposta ao tratamento, quando diagnosticado no início, de acordo com o INCA. O que é o INCA, gente? O INCA, eu tenho até aqui um folhetinho, é aqueles folhetinhos que vocês pegam lá no posto de saúde. O INCA, ele é o Instituto Nacional do Câncer. E aí, lá no posto de saúde, você tem alguns folhetinhos como esse aqui. Isso aqui é uma cópia, né? Falam sobre o que é o câncer de mama, sobre os fatores de risco, sobre os direitos do paciente, tem tudo aqui. Quem já pegou algum folhetim desse no posto de saúde? Ninguém pegou? Muitas das vezes a gente tem acesso às informações, mas a gente deixa passar desapercebido. São coisas que estão a acesso, mas a gente deixa passar desapercebido. E para nós são informações que são importantíssimas e são cruciais, que valem a nossa vida. São coisas que estão aqui à nossa mão e literalmente estão à nossa mão. Vocês vão entender por que essa saúde está aqui, ó, na nossa mão. O desenvolvimento do câncer de mama, como que ele se desenvolve? É um processo de oxirredução. O que é isso, Érica? Os ROs são radicais livres. Vocês ouvem muito falar, né, na televisão. Devido à sua reatividade, pode danificar muitas moléculas importantes nas células, incluindo as moléculas do DNA. DNA, todo mundo sabe o que é, né? São as células que são aquilo que a gente tem hereditário. Então, câncer pode ser hereditário? Eu posso herdar dos meus pais, da minha mãe, da minha avó? Pode. Então, se eu sei que minha avó, minha bisavó, minha mãe teve câncer, eu preciso me cuidar mais? Sim. Eu preciso fazer um processo de tratamento, eu preciso procurar mais ao médico para fazer exames com mais frequência? Sim, e devo. Por quê? Porque é um processo hereditário e muitas pessoas, eles trazem essa genética. Ah, mas aí nunca tive caso na minha família de ninguém com câncer, então eu não vou me preocupar. Não preciso fazer mamografia, não preciso fazer ultrassom, não preciso ir ao médico? Não, precisa sim. Por quê? Porque existe também casos de mulheres que nunca tiveram caso na família, mas que desenvolvem, né? Alguém vai ter que ser o primeiro, infelizmente. Que não seja você, amém, né? Mas a gente precisa se cuidar. Então, se tem casos na sua família, você precisa buscar essa ajuda médica, buscar com mais frequência os exames que são de rotina. Nós vamos entender quais são esses exames também. E aí, olha só, essas células, elas vão fazer com que ocorram algumas reações inflamatórias no seu organismo. E não é só do câncer de mama também. Podem ser reações inflamatórias, como por exemplo, no colo do útero, como por exemplo, células cancerígenas relacionadas a ovário. Então, sabe o exame que a gente faz lá do Papa Nicolau? Que as meninas hoje em dia precisam tomar a vacina a partir de 12 anos para evitar HPV? Envolve também.
Hoje em dia é necessário. E muitas mães, às vezes, negligenciam esses cuidados e não têm levado suas filhas, às vezes, para tomar. Hoje em dia, até rapazes também. Então, são cuidados que a saúde hoje está mais avançada e que são preventivos, que evitam também. Então, essas hereditariedades que muitos vão trazendo ao longo da vida, não quer dizer que você vá desenvolver, mas você também precisa se cuidar, mesmo sem ter casos na sua família, né? E aí, olha só, o desenvolvimento. Aqui fala o seguinte, a pessoa ali, ele tem uma célula normal. Só que, muitas das vezes, vai acontecendo uma divisão celular, né? E vai crescendo, vai se reproduzindo, duplicando aquele DNA lá da célula. Uma célula mutada vai se transformando, vai tendo a reprodução celular, que forma muitas das vezes o câncer. Às vezes a pessoa, ela descobre ali na palpação um nódulo. E muitas das vezes não é um nódulo maligno, às vezes é um nódulo benigno. Tem a diferenciação também. E às vezes existe algo que chama linfonódulos também, que às vezes é axilar, às vezes é nos gânglios. Eu já tive isso, que eram linfonódulos. Estava ali tomando banho, lavando, de repente senti aquele caroço e fui olhar. Fui ao médico, fui ao ginecologista, do ginecologista passei até para o mastologista para ver, porque o médico ficou até achando que era mais suspeito, e na época eu estava mais gordinha, né? E aí, não sabe se era um gânglio, o que era. E aí, a partir disso, a gente tem que eles chamam de linfonódulos sentinelas. Porque qualquer reação agressiva do seu corpo, pode ser um machucado, pode ser alguma coisa, o seu organismo ele reage de alguma forma a um corpo estranho. Então, muitas das vezes o seu organismo pode desenvolver aquilo. Quando tem um nódulo, o médico ele solicita exame, que às vezes é uma biópsia. A biópsia é como se fosse uma pré-cirurgia. Faz o corte, retira aquele caroço para poder fazer o exame. Nem sempre vai ser necessário. E nem todo nódulo vai ser um nódulo maligno. E aquele linfonódulo, se for, pode desaparecer sozinho. Só que você precisa fazer exame para saber. Tem um caso famoso aí, que uma enfermeira até contou pra gente, de uma menina com 26 anos. Ela chegou na emergência com um caroço enorme, mais ou menos assim, igual um limão no seio, e o seio muito vermelho, e chegando lá, já era câncer. E aí apalparam e tal, e mandaram ela direto, porque ainda corre o risco da paciente não procurar tratamento. Quanto tempo estava com isso? 2 anos. Aí você pergunta, por que o paciente não procurou ajuda? Estava com problemas emocionais, com muitas dificuldades e não procurou essa ajuda. Então daí eles já levam ela para o tratamento, né, para o postinho, para onde que for, e já tem que ter um acompanhamento, tanto psicológico quanto psiquiátrico, porque senão a pessoa não se trata, corre o risco da pessoa não se tratar. Porque aí vem todos aqueles medos e fora os problemas que ela está enfrentando emocionais. Então, descobriu algo, suspeitou, tem que ir ao médico, tem que ir ao ginecologista, tem que procurar o médico para avaliar. O câncer de mama também em homens. Quem aí sabia que homem também tem câncer de mama? Alguém sabia? Por isso que eu falei que eu ia falar para os rapazes também. Homem também desenvolve câncer de mama. Não é só câncer de próstata, não é só câncer de pênis. Também tem. Só que homem também tem câncer de mama. O que acontece? Tem muitos homens que às vezes são gordinhos e tem aquela mama mais avantajadazinha,
Aí a pessoa fala assim, parece que porque ele é gordinho. Mas às vezes pode ser algo que a gente chama de mastite, que é igual a mulher quando ela está amamantando e a gente tem aquela dor, sabe? Quem aí já amamentou vai saber que fica endurecida a mama, fica avermelhado, fica quente, né? Você tem que às vezes fazer bolsa, compressa para poder desobstruir ali. Às vezes tem mulheres que precisam às vezes ir ao médico para poder realmente desobstruir ali mesmo o lugar onde que sai o leite, de tanto que fica. O homem, ele tem, diferente da mastite da mulher, muitas das vezes ele dá como se fosse um carocinho mesmo. Que se, por exemplo, em crianças que pré-adolescentes, é normal dar aquilo, que é hormonal. É diferente, não é câncer. Só que o homem com câncer de mama, ele dá aquele caroço também na parte da mama. Então, na palpação, ele vai sentir aquele nódulo. Só que o nódulo do câncer de mama, ele é um nódulo que ele fica ali, às vezes, palpável, mais duro, fixo no lugar, vermelho. Ele é um nódulo diferente, né? Não é aquele lá do adolescente que fica aquela maminha parecendo que o menino está gordinho. Então, precisa ser avaliado. Qualquer alteração, olhou no espelho, tá diferente, palpou, tá diferente, tem alguma coisa diferente, tem que ser avaliado, tem que ir ao médico, né? E outra coisa, é raro, 1% dos casos acontece em homem, mas acontece. E aí, por isso que homem é mais difícil de ser evidenciado os casos e encontrado também. Por quê? Homem vai ao médico, gente? Não vai. Marido vai ao médico? Não. É raro, não é? Tá ali com a dor, tá ali com o caroço, você tem quase bater nele para poder levar ele ao médico, não é? Então, são casos raros. Esse 1% aqui, que é evidenciado ali, que é na estatística, você vai olhar, tem muitos homens que tiveram e não foi comprovado, porque eles não procuram ajuda médica. Mas existem casos e precisa ser avaliado. E quanto antes, mais chance de cura, né? A estatística fala que em até no final agora de 2024, existe uma estimativa que 73 mil para mais de casos estimáveis de câncer de mama vão ocorrer, né? E olha só, em 2020 foram diagnosticados e tiveram 17.825 casos com mortes. E a estimativa fala que até no final desse ano vão ter 73.310 casos. Então isso já foi mais ou menos avaliado aí. Então olha só o aumento. Ah, por quê? Será por quê? Olha só, alimentação, falta de cuidado, excesso de radioatividade, excesso de luzes, essas luzes ultravioletas, alimentação, embutidos, obesidade, cigarro, álcool, tudo isso. E 1% podem acometer homens, dessa quantidade. Câncer de mama, o autocuidado, a prevenção e o diagnóstico precoce. O autocuidado, a prevenção e o diagnóstico baseiam-se o quê? No autoexame mensal, isso para as mulheres. Os homens também podem se tocar, se avaliar, mas mensal para as mulheres, por quê, gente? Porque a gente menstrua, não é verdade? Então a gente tem um ciclo. Então como que é feito esse cuidado? Você não vai fazer o autoexame nem no seu período ovulatório e nem
na semana de você estar menstruado ou pós a menstruação, não. Por quê? Porque você vai estar com a mama inchada, né? Você vai estar tensa. Quando a gente está no período de ovulação e no período menstrual, a gente não fica com a mama inchada, a gente não fica tensa, sensível. Então não adianta. Vai estar realmente, e nem quando você estiver amamentando. Por quê? Você vai estar com mastite, né? Você vai estar com a mama inchada, você vai estar cheio de gângliozinhos. E no período também pós-amamentação, em alguns meses depois, não adianta. Porque você vai se apalpar, você vai achar que você está com nódulo. E ali vai ser o quê? Nos ductos mamários, vai ter alguns canais ali que vai estar com alguns, como se fosse, bem leigo, falando, leite que ficou ali, sabe, entupido nos canais. Então, não vai adiantar, né? Mas, tem ali, olha só, mulheres acima de 50 anos têm que fazer a mamografia e mulheres acima de 40 anos, eu vou falar ali mais pra frente exatamente, mulheres acima de 40 anos, se você tiver algumas suspeitas, você pode fazer a mamografia e você tem que fazer exames, como ultrassom e alguns exames específicos, né? Acima de 50 anos é obrigatório você fazer a cada 2 anos. E aí a lei fala que se você fez, se deu negativo, não apareceu nada, você não precisa repetir no ano seguinte, não. Você pode ficar, daí 2 anos você faz novamente. Porque é um exame ruim, é chato, né, gente? Mas se você fez, teve alguma suspeita, viu alguma coisa ali que pareceu estranho, você tem que repetir depois novamente. Mas a lei fala que é 2 anos. E é um direito seu. Tanto é que no mês agora de outubro, ainda está em tempo, você já pode correr e ir lá agendar, quem tem acima de 40 anos pode fazer isso. Tem muitos hospitais e alguns lugares, igual por exemplo no SESC mesmo, tem alguns lugares que você liga lá e agenda, gratuito, a mamografia. Por quê? É uma campanha, né, em prevenção pela vida e é um direito seu de fazer esses exames. E se você tem qualquer suspeita, você vai ao médico e vai lá e faz o exame. Fatores de risco. Ai, como que eu sei, em questão desses exames aí, Érica, que você falou, as suspeitas maiores, que eu vou lá fazer esse exame preventivo, que eu vou buscar com mais urgência, me cuidar mais. Ó, primeiro, fatores ambientais e comportamentais. Isso aqui são tudo coisas que a gente precisa se atentar com mais cuidado. Alimentação inadequada e pouco saudável. Alimentação inadequada e pouco saudável é difícil falar, não é? Porque quem hoje não come uma coxinha, um pastel, uma fritura, uma pizza, um refrigerante? Comeria agora. Alguém aí não comeu isso esse mês? Quem não comeu uma fritura, um refrigerante, uma pizza, um negócio, esse mês ele... Cara de um pau comi pizza com ele outro dia. Você não comeu? Ela falou Esse mês. Refrigerante não, açúcar não, porque ele tá... Né? Pizza era diet. Ai, não, mentira. Então, olha só. Obesidade e sobrepeso. Aí aqui ainda está falando após a menopausa. Mas obesidade e sobrepeso é risco. E aí o sobrepeso, gente, olha só. Todos nós estamos nesse risco. Por quê? A gente chega ao médico, você está 2 quilos acima do seu peso, fecha a fala, você está obeso. Já começa por aí. Então a gente precisa se cuidar. Sedentarismo. O que é o sedentarismo? Se você não fizer a ordem, né, da saúde fala assim, que você precisa, no mínimo, 30 minutos de atividade física diária. Se você não fizer, você já entra no sedentarismo. Presente, né? Então aí, o que acontece?
Nós já entramos nessa estatística. Só que os cuidados com a saúde física são primordiais para evitar. Tanto para a saúde física quanto para a saúde emocional. Alcoolismo e tabagismo. Alcoolismo aqui, a gente não está falando do vício de beber, nós estamos falando do álcool. É a cervejinha no final de semana, é o vinho. O álcool faz mal. Então, assim, é lógico que tem gente que bebe uma cervejinha e tal. Os médicos falam sobre o vinho, de beber uma taça, que faz bem para a saúde e tal. Mas o alcoolismo faz mal. Tá vendo aí, gente? Tá rindo de quê, Luz? Piorou. Fumar nem pensar, viu, gente? Não entra nem na uma taça, né? O fumar é nem pensar. Exposições frequentes a raios. Aqui falando do raio-x, mas entre os raios ultravioletas, entre essas luzes fluorescentes, a gente precisa usar protetor solar, pelo mesmo aqui, ó. Vocês que trabalham, as meninas aí do call center, essas luzes aqui fluorescentes, precisam usar protetor solar, mesmo dentro de casa, com essas luzes. Mary Kay tá aí. Ah, isso! Exatamente. Porque hoje em dia, as telas, frente às telas, todas a exposição, a gente está sujeito, né? Não é só o câncer de mama, mas câncer de pele também, tá? Reprodutivos e hormonais. Primeira menstruação antes de 12 anos. Hoje em dia tem casos que as meninas estão menstruando com 9 anos, 10 anos, 11 anos. Então, mulheres que menstruam muito novas são sujeitas a, estão, né, com risco de terem futuramente o câncer de mama. Não que vai ter, mas é risco, tá? Não ter tido filhos e não ter amamentado. Eu não vou amamentar porque eu não quero que meu peito caia. Vai cair. Não tem jeito. Cai. A lei da gravidade vai cair amamentando ou não amamentando. Então, bonita, amamentar é previsão para o câncer de mama, tá? Oh. Então, olha só, sutiã para isso, né? Tem aí depois o cirurgião plástico. Mas, olha só, muitas mulheres pensam que a estética, pensam assim, eu não vou amamentar para não cair, mas só que é risco para o câncer de mama. Por quê? Os ductos vão ficando ali cheios e você não amamenta, você toma até remédio às vezes para cortar a amamentação e é risco, tá? Não sou eu que estou falando, viu, gente? E amamentar é tão bom, né? Científico. Sim, amamentar é preventivo para o câncer de mama. Mulheres que amamentam, só que você também não vai amamentar até 4, 5 anos seu filho, não, tá? É só o período orientado pelo médico. Tá entendendo, né? Toda amamentação. Eles falam isso. Eles falam. Não, mas aí essa outra questão envolve, depois nós vamos falar. Porque a atividade sexual faz bem para a questão emocional. Então, isso faz bem. Até aliviada, né? Exatamente. Primeira gestação após os 30 anos. Então, mulheres que gestam mais velhas, né, uma idade mais tardia, elas também têm o risco do câncer de mama também, tá? Não que não tenha prevenção, você tem outras coisas que você pode prevenir, mas é risco. Menopausa após 55 anos. A menopausa, o ideal da mulher entrar na menopausa é entre 35 a 45 anos. A gente se assusta porque a gente pensa assim, nossa, menopausa precoce, mas a idade ideal é aqueles calorões, não sei o quê. E tem reposição hormonal natural, tá? Porque reposição hormonal artificial também é risco. O uso prolongado dos contraceptivos hormonais, anticoncepcional, a longo prazo faz mal e é risco e causa trombose também. Reposição hormonal após a menopausa há mais de 5 anos, é a reposição hormonal
artificial, também faz mal. Fatores genéticos e hereditários, que é o que eu falei antes. Histórico familiar de câncer e principalmente o de ovário. O câncer na família antes dos 50 anos é risco. O histórico de câncer de mama familiar em homens. Então, ainda, homens que têm histórico de câncer de mama em homens, é um risco ainda maior nos outros homens da família. Tem que se averiguar mais ainda. E o câncer também, a gente vai vir falar em Novembro Azul, de próstata, mais ainda. Tem que ter uma avaliação contínua. Mulheres com alteração genética BRCA1 e BRCA2, eu vou falar sobre isso. Talvez vocês não sabem, mas isso é algo seríssimo. O autoexame, gente, os meninos saíram, né? Engraçado, gente. Ai, eles estão achando que não vai fazer autoexame neles, não? Mas nós vamos reproduzir pra ele, tá? Olha só, levanta aí, meninas. Vamos fazer. Rapidinho. Não precisa ficar com vergonha, não. Vai, começar a fazer aqui, bonita, ok? Vou dar a câmera ali, Ó. Primeiro, o seguinte, o que você vai fazer? Ou você vai fazer na frente do espelho, ou na hora do banho, ou então deitada na cama. Gente, observar o seu corpo, se conhecer, é importante. Você precisa saber como que é seu corpo. E se olhar, é questão de autoestima também. Então, você vai se olhar no espelho. Você tem que saber como que é seus seios, como que ele é. Se é bonito. Aqui, de repente um dia você vai olhar, espero que isso não aconteça com ninguém aqui, mas se a auréola do seu seio estiver diferente, você tem que saber. Você tem que saber se um seio está mais para baixo do que o outro, a auréola estiver invertida. Ó, a auréola do nosso seio não é para fora assim, gente? Arrepiadinha? Tem que ser, Né? Na hora que você tá com frio ali, não fica assim? Se tiver invertida, alguma coisa está errada. Se tiver alguma anomalia ali assim no seu seio, em volta, cor diferente, é isso, amiga, ó, você tá informada. Você tem que olhar, tem que avaliar tudo isso, tá? Ali, então, ó, com os braços para baixo, você vai olhar, ver se tá tudo em ordem. Olha seu seio, avalia, vê se tá tudo. Aí a outra amiga tá ali fazendo assim, não preocupa se... Olha, avalia mesmo. É sem sutiã, gente, você pelada mesmo lá. Você se olha, é bom que enquanto isso faz um exercício de autoestima, já vai falando pra você assim, linda, maravilhosa, gostosa, cheirosa. Já fala pra você coisas bonitas, estimular pra sua mente, porque quando a gente fala pra gente mesmo, a gente manda comando pra nossa mente, você sabe, né? E por inverso também, ó. Isso mesmo. Observar depois com os braços levantados. Então você põe aqui, ó, em cima da cabeça. Põe aí, gente. Vamos treinar. Põe a mão aqui em cima da cabeça. Nesse momento você vai observar também. Vai ver por quê. Quando você põe a mão aqui em cima da cabeça, as duas mãos, você consegue ver se algum carocinho aqui movimentou, se algum carocinho aqui apareceu. Nesse momento, você tira uma das mãos aqui e começa a dedilhar aqui, ó, em volta da mama, tá? O que você pode fazer? Se você tiver marido, namorado, pede ele, tá? Aqui, ó. Mas aqui, ó. Bonitinho, tá? Marido, vou falar marido, tá? Você pega, na rua não, gente, em casa, ali no momento de intimidade. Você pede ele pra, ó, apalpar pra você. A maioria das mulheres não conhece o seu corpo. Sabe quem descobre o novo? Marido. O parceiro, né? Por quê? Na hora da palpação.
acostumada. Pôs a mão na cintura. Depois que você apalpou os dois lados, com a mão na cintura. Observar também, para ver se vai ter alguma anomalia. Vai ver se apareceu algum caroço, alguma diferença, se a auréola mudou de lugar, se ela mexeu, né? Se tá duro, se tá quente em algum lugar. Se for no banho, a posição. No banho, vou fumar bem. E aí isso. Põe a mão. Pode tocar, gente. Põe a mão Se aqui, toca, E aí a mão que você tiver na cabeça, você vai apalpar aquele lado. Trocou a mão, apalpa o outro lado. Isso aí você vai fazer, querida, todo mês. Tá? Todo mês, com os dedinhos. Aí outra coisa, não tá ali. Movimento aqui, sabe o biquinho? Você vai pegar e vai apertar, porque você tem que ver se vai sair alguma secreção. Se você tiver acabado de amamentar em pouco tempo, não adianta. Você não vai fazer, tá? Mas, se você não amamenta, tudo você vai fazer, porque se sair qualquer tipo de secreção, for uma secreção purulenta, leitosa ou até transparente, você precisa avaliar, tá? Quem tem prótese faz no mesmo Pode dia? sentar, querida. Quem tem prótese, você vai fazer do mesmo jeito. Porém, o que pode acontecer? A prótese, ela pode mascarar, porque às vezes o nódulo pode estar ali escondido. Mas quem tem prótese não está impedido de ter câncer de mama não, gente. Porque a prótese, ela coloca tanto que quem tem prótese amamenta do mesmo jeito, tá? E outra coisa, a pessoa que coloca, que é feita a retirada da mama, no caso de câncer, ela tem até direito por lei de colocar a prótese. É um direito, por lei. Então, para você ver que a prótese, ela não impede a pessoa de ter um câncer de mama. E tem muitas mulheres que têm, depois que coloca prótese, e não sabe, porque às vezes inflama, é um processo inflamatório, como eu falei lá no início. E às vezes vem disso, pode falar. Inclusive teve uma moça muito nova, acho que ela tinha 22 anos, eu acho. Ela faleceu, né? Aqui, e quem prestou o serviço foi a Tropax. E ela estava reconhecida também, né? A coisa dela na painel com um silicone de todo tamanho. E a mãe dela falou que ela depois colocou a prótese. Isso. Porque o que acontece? Mais difícil de identificar. Muitas das vezes pode ser mais difícil de identificar e as mulheres às vezes acham que não vai dar nada. Elas pensam que pode ser uma reação, às vezes ao silicone, alguma coisa não procura assistência e vai deixando, né? Porque infelizmente é uma negligência e acontece. Pode falar. E nem sempre quando você usa um caroço é um câncer. É aquilo que eu falei. Às vezes o caroço pode ser outra coisa, pode ser um nódulo benigno, pode ser um machucado, pode ser um grânulo de ai, fugiu aqui a palavra. Pode ser um grânulo de célula gordurosa, porque quem é mais obeso tem células gordurosas, tem caroços de gordura na mama. Então, às vezes, fica mais algumas bolinhas de gordura, como se fosse assim. Não é essa palavra não, tá, gente? Fugiu o nome aqui. Mas é como se fosse isso. Isso já aconteceu comigo. No ultrassom e na palpação, o ginecologista sentiu, mas não era nada, era gordura mesmo. Pode ser excesso de glândulas mamárias. Glândulas mamárias, Mas tem que fazer pós-amamenação, tem que fazer exame para garantir. E os linfonódulos, que é o que eu falei. Às vezes, se um cachorro te morder, o seu organismo ele tem uma resposta.
E aí os linfonodos aparecem assim, pode ser, sabe a famosa íngua? Vocês já deram isso? Dá na virilha, dá no pescoço? Pode dar também na região axilar. E o câncer de mama, ele pode dar não só na mama, ele pode dar nessa região axilar também, que é muito confundido. Porque a mamografia, ela faz na mama. E só o ultrassom que vai ver a região axilar. Então aí o médico, ele pede esse ultrassom da região axilar para avaliar. Entendeu? Por isso a importância dessa avaliação mais detalhada e por isso que é importante a avaliação do homem através do ultrassom, porque como que o homem vai fazer mamografia? Nossa, que a mão O homem não faz, não tem como pôr lá a mama, porque a mamografia é mais invasivo, né? Aperta a mama. Vou até mostrar aqui pra vocês como que é, tá vendo? Ó, essa máquina, não sei se vocês já viram, quem nunca fez, a mamografia, ela é uma máquina, que é aquela ali. A mama, você coloca ela assim, e ela vem e ela aperta realmente a sua mama. E ela vai apertando, apertando, apertando e tira um raio-x da sua mama. Então o homem não tem como, o homem é um ultrassom. Então por isso que muitas das vezes é mais difícil de descobrir. Então, ó, é feito através ali, ó. Mulheres a partir de 40 anos, com histórico familiar, com fatores de risco ou que apresentem sintomas. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que eu tinha 30 e poucos anos quando eu tive esses linfonódulos na região axilar, que foram esses carocinhos que eu descobri na região mamária. Não era câncer, não era nada, era linfonódulo, sumiu. Eu precisei assinar um documento e fiz mamografia. E eu tinha amamentado há pouco tempo, então foi difícil, porque a mamografia aperta, né? Eu tive que fazer o ultrassom também. Graças a Deus não era nada. Mas eu precisei fazer, o médico mandou para avaliar. E era esse caso de linfonódulos. Aquele caso lá que eu falei com vocês, que é o BRCA1 e BRCA2. É uma anomalia, tá? É uma predisposição genética para a doença. Não é só relacionada ao câncer de mama, mas ele pode ser relacionado também a doenças relacionadas à parte uterina, ovário, essas questões. E aí, o caso da Angelina Jolie ficou muito famoso porque ela fez a cirurgia da mastectomia de forma preventiva para não desenvolver, porque através de um exame que ela fez, descobriu-se que ela tinha a predisposição ao BCRA1, que é esse da mutação, é uma mutação genética, em que ela poderia desenvolver o câncer de mama. Poderia desenvolver o câncer de mama, ela não estava com câncer de mama. Então ela resolveu fazer a retirada. Nesse caso, ela pode colocar a prótese de silicone se quiser, mas corre-se o risco de desenvolver mesmo assim, tá? Aí ela fez, então o caso dela ficou famoso. Ah, é só com a Angelina Jolie? Não, eu conheço pessoa próxima a mim, que a família, a menina descobriu que tem a mutação genética. Ela descobriu não pelo do câncer de mama, mas pelo da região uterina. E teve que fazer a cirurgia da região uterina, a retirada toda, que fala que é a cirurgia de esterectomia total, né? Mas graças a Deus ela já tinha filho, tudo, não precisou, assim, de certa forma não preocupou. Mas ela falou que através dela descobriu-se que ela tinha essa predisposição genética da mutação e ela queria passar pela cirurgia da mastectomia por prevenção. Através dela descobriu que a irmã mais nova e a irmã mais velha também tinha. E aí ela chegou a comentar
comigo que elas iriam fazer. Eu não sei como que tá, se fizeram, se não fizeram. Uma das irmãs chegou a engravidar, amamentou tudo, mas eu não sei se elas fizeram, como que tá no caso, né? Mas elas descobriram. Então, assim, não é só da Angelina Jolie, são muitos casos. Pode falar. Não, é porque você citou a questão do útero, que foi retirado o útero todo. Isso. A mama também é? Nesse caso da Angelina Jolie, ela fez a mastectomia total, retirada das duas mamas, mas de forma preventiva. Ela não estava com o câncer. Ela retirou preventivamente, porque ela descobriu que ela tem a predisposição da mutação genética. Entendeu? Tá? Então, olha só, gente. Câncer de mama pode ter origem emocional? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero falar para vocês o seguinte. A gente precisa entender sobre algo que chama doenças psicossomáticas. O que é isso, Érica? Toda vez que nós passamos por alguma coisa emocional, por algo que abala o nosso corpo, de forma que nós somos feitos de corpo que nós temos também a parte emocional. Então, toda vez que a gente passa por abalos emocionais, psíquicos, algo que mexe conosco, o nosso corpo ele tem um reflexo na parte emocional. E a gente fala que isso psicossomatiza no corpo. Então, muitas das vezes, nós sentimos enxaqueca, dor no estômago, gastrite, dores. Dá sinais no corpo, né? Nós sentimos dores nas articulações. Tem pessoas que têm fibromialgia, que são dores em todas as articulações. Aí as pessoas desenvolvem crises de ansiedade, depressão e etc, né? Ansiedade, crises de ansiedade, nós temos a ansiedade, que é normal, tá? Porque muitas das pessoas acham que a ansiedade é ruim. Gente, a ansiedade, a gente precisa dela. Nós temos uma resposta rápida do nosso corpo que a gente precisa. Você está ali dirigindo, quantos aqui dirigem? Você está dirigindo? Se vem um carro de frente para você, o que você precisa? Um reflexo rápido, não é? Desviar. Se vem um motoqueiro vai bater em você, se você não tiver aquela ansiedade, que é a adrenalina rápida, o que você vai acontecer? Morrer. Você vai bater. Morrer não. Mas você vai bater. Aí talvez você vai ter um pânico e vai pensar agora, vou morrer, põe a mão na cabeça e vai no carro. Tem gente que faz isso. Tem gente que não tem uma resposta rápida e pensa assim, vou morrer, põe a mão na cabeça e pronto. Então nós precisamos. E tem pessoas que muitas das vezes vivem algo emocional, um trauma, uma dor, um incidente, e traz aquilo ao longo da vida e vive algo que é a depressão. Então nós temos um episódio de ansiedade, nós temos episódios depressivos. Vocês trabalham aqui com luto. Todos os dias vocês veem gente que parece gente que morreu e tal. Então, assim, existem situações onde as pessoas estão tristes, onde acontece, só que a gente não pode permanecer nesses episódios. Se foge do controle, aí tá errado, né? Então, olha só. O que se trata isso? Né? Doença psicossomática é o que, gente? São condições e fatores psicológicos como estresse, ansiedade, emoções intensas, influenciam e são algo assim, exacerbado, algo que foge ao nosso controle e que vem em forma de sintomas físicos. Em outras palavras, a mente e o corpo estão o quê? Interligados, né? E essas questões emocionais vão se manifestar como problemas físicos. Então, muitas das vezes, você está aí desenvolvendo crises de enxaqueca, você está aí exaustivamente cansada,
dorme e acorda e pensa assim, parece que eu não dormi. Aí ou então desenvolve algo que a gente fala que hoje em dia nas empresas tem muito isso, em cargos de liderança, que é o burnout, que é o quê? Um excesso de trabalho, um excesso de cargos, um excesso de não descansar, na verdade, a falta de descanso. E aí isso é simplesmente um estresse, é uma exaustão mental, tá? E aí, quando o emocional reflete no físico, a gente fala que psicossomatiza. Então, emoções não tratadas geram doenças. E aí, na psicanálise, nós falamos que o falar, ele cura. Por isso que o processo terapêutico ele é muito importante, porque através do processo terapêutico a gente tem a oportunidade de colocar para fora as nossas emoções. Lá na terapia a gente tem a oportunidade, né? Não é falar mal, mas a gente tem a oportunidade de falar quando o patrão, né, a gente não está gostando, a gente tem a oportunidade de colocar para fora aquilo que muitas das vezes nos machucou lá na nossa infância, que a gente nunca falou para ninguém. A gente tem a oportunidade de falar aquilo que não vai bem dentro do casamento, a forma que nossos filhos têm nos tratado. Então, tudo aquilo, muitas das vezes, a gente tem como falar e colocar em ajuste a nossa mente. Coisas que, às vezes, eu vou falar para minha amiga e ela não vai saber me entender. Eu vou falar com meu marido e ele não vai saber me entender. E ele só no processo a gente consegue colocar em ordem. E as nossas emoções, quando elas não são colocadas para fora, a gente vai fazendo o quê? Colocando para dentro. E a gente engole as nossas emoções e aí isso vai causando as doenças psicossomáticas. Então, o rancor, a raiva engolida, tudo isso vai causando doenças. Isso pode causar até um câncer. O corpo é um reflexo das emoções, das crenças, dos pensamentos, e sempre que algo não vai bem, o corpo encontra um meio para sinalizar isso. Sempre que há um problema. E assim vai surgindo as dores emocionais. Então, desde um simples resfriado até um câncer terminal, o seu corpo vai refletindo. Isso são as manifestações do nosso inconsciente, tá? Câncer de mama pode ter origem emocional? A relação entre o câncer de mama e os fatores emocionais é um tema muito complexo, tá? Mas a parte psicológica, nós psicanalistas, nós entendemos que sim, né? Por mais que não se possa afirmar, mas nós entendemos que as doenças têm a ver, sim, com as causas emocionais, porque refletem no corpo. E isso pode influenciar a saúde de forma geral, tá? Então, a gente falou do autoexame físico, só que eu trouxe aqui algo um pouquinho mais, que é um autoexame emocional. Que é o quê? Você sente ressentimento em relação a alguém na sua vida? Né? A gente precisa se avaliar, porque é importante a gente trabalhar isso na nossa mente, para entender que está refletindo no nosso corpo. Como que a gente está colocando isso para fora? A gente está guardando essas mágoas, guardando essas raivas. É o chefe que está nos estressando, são os filhos, é o marido. A gente está refletindo como? É na enxaqueca, é na gastrite. É como que a gente está refletindo isso? Tem gente que tem, diarreia contínua. E vai ao médico e não sabe por quê. Na hora que vai ver, é a nível emocional. Tem gente que tem feridas por todo o corpo, coceiras. E na hora que vai ver, é a nível emocional. Alergias a nível emocional. Queda de cabelo. Quão facilmente você percebe a raiva quando vem surgindo das suas emoções? Quando alguém te estressa, quando acontece alguma coisa. Você carrega as mágoas do passado que ainda afetam o seu bem-estar?
Você vem trazendo isso ao longo da sua vida? Nós somos resultado, a gente fala que nós somos resultado da criança que nós fomos um dia. Pasmem, nós atendemos em um consultório terapêutico pessoas que muitas das vezes são adultos, 40, 50 anos, 30 anos, 20 e poucos anos, 60 anos, que trazem histórias que viveram com 10, 11, 15, 20. Mágoas guardadas, abusos vividos, traições, feridas emocionais, abandono, da rejeição, da traição, da humilhação, da injustiça vivida com 15 anos de idade, 12 anos, 10 anos. Então a gente precisa aprender, né, ressignificar a nossa história, trabalhar isso também para não gerar doenças emocionais e físicas também. Como você se sente em relação ao perdão? É algo que você busca ou evita? Tem pessoas que fogem do assunto, né? Já passou por traições que deixaram marcas profundas? Isso te traz dores? Só de pensar, isso te traz dores? Isso faz com que você muitas das vezes passe mal? Eu até clientes assim, que hoje já foram curados dessas dores, mas que quando chegaram no consultório, só de falar, a pessoa já passava mal. Porque eram marcas profundas. Você sente que há emoções guardadas e que gostaria de expressar? Que muitas das vezes você quer falar, quer contar sobre aquela história? Então, são feridas que ainda estão expostas. Existem segredos que você mantém que tem impacto negativo em sua vida? Isso tudo reflete e a gente fala que psicossomatiza no seu corpo. Isso vai trazendo consequências. Cuidado emocional é essencial. E cuidar da saúde emocional pode ajudar na prevenção das doenças que têm causas emocionais, além de facilitar na superação e o enfrentamento do processo diante de uma possível descoberta de uma doença. Por isso, mantenha a sua casa interior em ordem. Né? A nossa casa interior é importante estar em ordem. Como lidar com câncer de mama? Informar-se, buscar apoio, tomar decisões ativas, cuidados pessoais, comunicação e um planejamento para o futuro. Eu coloquei aqui uma frase: desafios são apenas oportunidades disfarçadas com coragem e esperança. Podemos transformar a adversidade em força. Não é porque estamos vivendo desafios que nós vamos achar que a nossa vida acabou, né? A gente pode usar isso como degrau para a gente poder superar e vivenciar. A importância do apoio familiar é muito grande. Pessoas que vivem por histórico de doenças familiares e naquele momento ali de enfermidade são abandonados pelo parceiro, pela família, vivem sozinhos ali naquele momento. Ai, Érica, nossa, será que acontece isso? Acontece, e muito. Então, o apoio emocional é muito importante, porque oferece conforto e reduz a ansiedade, prático, né? Ajuda nas atividades diárias, nas consultas. A pessoa que está com câncer, ela precisa daquele apoio físico, prático, financeiro também, viu, gente? Porque é muito importante. Você tem uma pessoa da sua família que está ali, gente, o tratamento é caro. Por mais que o SUS oferece apoio, mas é caro. É muito. E o pós-tratamento também é muito difícil. Tem a amiga aqui que está fazendo o trabalho lá de doações, das maquiagens, das questões ali, porque as mulheres elas ficam muito com a baixa estima, muito abalada, elas ficam precisando de um apoio emocional e um suporte físico muito grande. Motivacional, incentiva a adesão ao tratamento e promove uma mentalidade. Lembra que eu falei da menina aqui de 26 anos? Se não tiver uma pessoa do lado dando um suporte, é capaz de uma pessoa dessa que já está
em depressão, não fazer o tratamento. Não fazer. Ela não faz o tratamento, ela prefere às vezes morrer, porque ela já está deprimida. Ela fala assim, eu não vou enfrentar, eu não vou ficar careca, eu não vou enfrentar essa dificuldade, tá entendendo? Então ela foge. Então é necessário o apoio da família. Uma comunicação importante, eficaz, facilita o diálogo sobre os sentimentos, as preocupações, um processo de apoio familiar e o processo terapêutico é importantíssimo, tanto para a pessoa que está enferma, quanto para os familiares. Se for casado, então, se tiver marido, esposa ali, que está fazendo esse processo, é importantíssimo esse processo, porque a pessoa precisa de um apoio, precisa entender a sua história, por quê. Porque o processo da enfermidade, ele não é só a doença, é um luto que a pessoa está passando também. O luto não é só a questão da morte. A pessoa passa por luto também na doença, na perda de um emprego, no divórcio, na estabilidade, na queda brusca de uma posição financeira. Então, isso tudo é um processo do luto. E o luto, ele tem as fases. Então, a pessoa passa por esses processos. Primeiro ela está na negação, depois ela fica naquele processo da barganha, se perguntando por quê. Ela quer entender por quê, porque eu. Por que eu estou com câncer? Por que eu? Tantas pessoas nesse mundo, mas por que eu? Está me entendendo? Então essa pessoa precisa passar por um processo dela se entender até ela chegar na aceitação. Porque senão ela cai em depressão mesmo. E aí o processo é o quê? Ela acaba morrendo. Não pela doença, mas pela depressão. Porque ela não consegue obter a imunidade para ela conseguir a cura. Então ela precisa desse apoio. A conexão, que é o quê? Esse apoio. Laços familiares, o amor incondicional. O apoio familiar transforma os desafios em força. Não é só família, pai, mãe, irmãos, filhos, não, amigos. Se tem alguém do seu lado que está com câncer, apoie, seja presente. Seja a companhia dessa pessoa, vá junto. Às vezes você está ali, ajudar na marmitinha, no suco de laranja, pós-tratamento, faz toda a diferença. Porque a pessoa se encontra muitas das vezes sozinha. E aquela solidão dela achar que naquele momento é difícil, isso é devastador para aquela pessoa. Juntos com conhecimento, apoio e coragem, podemos enfrentar o câncer de mama e transformar cada desafio em uma oportunidade de vida. Agradeço pela oportunidade. Só uma coisa, gente, antes de terminar, eu queria falar com você o seguinte. Se você conhece alguém que tem câncer de mama, existem direitos que a pessoa tem e que às vezes a pessoa não sabe, tá? Como portador de neoplasia, a pessoa tem direitos, como, por exemplo, direito a benefício de auxílio-doença, fica isento de pagar IPVA, direito à isenção de impostos na compra de carro, tratamento fora do domicílio, saque do fundo de garantia e do PIS, isenção do pagamento de imposto de renda, viajar de graça, desconto nas contas de luz, cirurgia de reconstrução mamária, entre outros. Às vezes a pessoa não sabe que tem esses direitos e é retroativo até 5 anos. Então, assim, oriente, porque tem muitas pessoas que às vezes tá ali perdido e a condição financeira fica bem difícil, né? E eles não sabem desses direitos. Então é importante, está no folhetim, viu, gente, lá do SUS. Deixe seus contatos aí, Érica, pessoal. Ah, é? Você vai fazer algum desconto aí pro pessoal? Quem Sim. tiver interesse, aproveita, gente. Ó, eu vou deixar o cartãozinho com vocês podem me chamar, tá? Porque aí a gente faz um pacote com desconto se vocês precisarem fazer terapia e indicar a vocês. Eu vou deixar o cartãozinho com vocês. Aproveita, gente.